ok? Vamos para mais uma aula de educação física, ok? Então, para relembrar mais uma vez o meu nome, tá aí, vai aparecer para vocês, professor Marcos Melo, Educação Física. Vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje, vamos lá. Então tá aí, ó, aula 11, objeto de conhecimento, esportes técnico-combinatórios. O detalhamento, vamos falar sobre ginástica rítmica, ok? Então vamos lá. Ok, então nós falamos, né, queríamos falar sobre o que? Ginástica rítmica. Tá aí, ó, as meninas aí, ó, todas posicionadas com um aparelhinho aí que nós vamos ver, né? Isso aí que elas estão segurando é um aparelho utilizado na ginástica rítmica, tá bom? Então, prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, né, a transição aí, ó, para ver o próximo conteúdo. Tá aí, ó, rapidinho. Pronto, já vim aqui para minha área, né? Olha aí, ó, a minha colega está aqui, ela já vai se mexer aí, vai fazer aí uns movimentos voltados, né? Que são utilizados na ginástica rítmica. Mas enquanto isso, fique aí que eu vou só falar aqui o conceito, tá bom? Então, ó, a ginástica rítmica, gente, o que é? Ou GR também, quando fala ginástica rítmica, ou alguém pode falar GR. É uma modalidade esportiva, né, disputada especificamente por pessoas do sexo feminino, ok? Individualmente e por equipe, tá bom? Então, já sabe, né? É uma modalidade que as competições são femininas, tá? E individuais ou por equipe. Então, tá aí, ó, com acompanhamento de música, né? Elas têm que fazer os movimentos dentro de um ritmo daquela música que foi escolhida, tá bom? Isso tudo é analisado na hora de fazer a pontuação, tá? Então, ó, na qual as atletas desenvolvem séries de exercícios, movimentos com quem? Quais são os aparelhos, professor? Vamos começar já a falar um pouquinho. São os arcos, né? As bolas, as massas, as cordas e fitas, que no caso é o que está aqui, ó, com a minha colega, né? Ela está utilizando o quê? Uma fita. Beleza? Então, são esses os aparelhos aí, são 5 aparelhos utilizados na ginástica rítmica, tá bom? Então, ó, e qual é a origem, professor, da ginástica? Tá aí, ó, a origem da ginástica rítmica, ela nasceu aonde, né? Nasceu da ginástica artística, beleza? Então, ela foi uma derivação da ginástica artística ou ginástica olímpica. Tá? Inicialmente chamada de ginástica moderna, tá? Que é algo mais recente em relação à ginástica artística, tá bom? Ela é uma combinação técnica aí, ó, como vocês vão ver, né? De movimentos, né? Terapia respiratória, terapia de relaxamento e dança. Então, ela é um mix disso aí, ó, dessa combinação aí de movimentos, né? De terapia respiratória, terapia de relaxamento, tá bom? E com o quê? Com a dança. E não podendo fugir o que eu já falei anteriormente, não pode fugir do ritmo da música que você escolheu. Você, de repente, é um atleta, escolheu aquela música, os seus movimentos têm que estar de acordo com o ritmo, tá bom? Você não vai botar uma música lá, né, com um ritmo baixo e querer fazer movimentos muito rápidos e exagerados. Isso tudo vai ser analisado na hora de pontuar, ok? E aí, a criação da ginástica, né? Da ginástica rítmica, né? Criada no início do século XX, com um novo conceito. Recebeu a influência de vários estudiosos do movimento humano, tá bom? Então, ela teve uma influência aí de vários estudiosos, não foi só uma pessoa, né? Como aconteceu com várias modalidades esportivas. No caso aí, foram de alguns. E entre eles está aí para vocês, ó. Vamos ver, né? Foi o Rudolf aí, ó, né? O pai da modalidade, ele que teve a ideia, né? Ele que deu início a essa derivação da ginástica artística para a ginástica rítmica, ok? Ou a ginástica moderna, como foi colocada a princípio, depois mudou. A Isadora Duncan também, ela foi uma grande influenciadora aí também da ginástica rítmica, ajudou muito também. E o Henry, né, que é um alemão,
Ele é um especialista aí em ginástica artística que ajudou na ginástica rítmica. Mas vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, tá bom? Então, prosseguindo, vamos lá. Tá aí, ó, né? Estudiosos, né, que colaboraram. O primeiro, como nós já falamos anteriormente, tá aí, né? É Rudolf Bode, né? Ele é o pai da modalidade. Foi ele, assim, o grande idealizador, né, de tudo isso aí, né? Ele melhorou os movimentos, né, deixando mais naturais e integrais. Também com o intuito de quê, gente? De demonstrar, né, por intermédio dos movimentos aí que vocês vão ver até o final da aula, né, um videozinho vai aparecer a atleta praticando, né, os estados emocionais do praticante. A isso somou a utilização de aparelhos, né, com o objetivo de ornamentar a apresentação e a características femininas. Estabeleceu aí, né, os princípios básicos da ginástica rítmica, seguindo ainda hoje e tornou-se, né, com isso o pai da modalidade. Então, o Rudolf, né, ele foi o pai da ginástica rítmica, ou anteriormente chamada de ginástica moderna. Uma outra pessoa que influenciou muito também, tá aí, vai aparecer para vocês aí, né? A Isadora Duncan, né? Essa aí é a Isadora. Ela contribuiu e muito também para essa modalidade. Ela levou a modalidade até a União Soviética, né? Onde iniciou o ensino desta nova atividade como prática independente, gente, incluídas nas regras, né? Incluídas as regras para as competições. Beleza? Então, é ela que começou já a dar um formato aí, começou a colocar algumas regras para essa modalidade. Tá bom? Um outro que influenciou muito, que nós falamos aí, foi esse alemão aí, né? O Henrik, né? Ele influenciou e bastante também, né? Anexou aos elementos rítmicos corporais alguns aparelhos, né? No caso aí, ele ajudou aí, ó, a colocar o arco, a bola e as massas, tá bom, gente? Não é maçã não, é as massas. Nós vamos conhecer já já. É o que apareceu lá com a minha colega, né, na primeira imagem, ok? Mas nós vamos conhecer cada um deles. Então, esses três estudiosos aí influenciaram e muito, né? O Rudolf foi o pai e a Isadora Duncan e o Henrik foram duas pessoas que ajudaram muito aí na formação das normas e regras voltadas para a ginástica rítmica, ok? Agora bora falar um pouquinho do esporte olímpico, vamos lá. Né? Então, como a ginástica rítmica, ela faz parte, gente, assim como a ginástica artística, né, dos Jogos Olímpicos. Então, a ginástica rítmica, né, integra a competição olímpica na categoria individual, desde Los Angeles, né, em 1984, e em conjunto, né, desde Atlanta, né, quando em 1996 começou a ter as modalidades já com mais de um atleta, né, na apresentação, não era só individual, ok? E aí, ó, prosseguindo, nós vamos ver aí que foi introduzida aqui no Brasil, essa já é um pouquinho na parte histórica, pela professora, né, Lona Pelker, né, da Hungria, que chegou na cidade do Rio de Janeiro, né, na década aí, ó, de 1950. Então, a partir de 1950, a ginástica rítmica já começou a ser introduzida aí em alguns locais do nosso país, ok? Vai anotando isso aí que é importante, né? Para a gente guardar, para a gente ter isso aí, né? Só pensando em avaliação, tá bom? E em 1978 foi criada a Confederação, né, Brasileira de Ginástica. Olha só quanto tempo depois que ela chegou, foi em 1950, 28 anos depois, que foi criada essa confederação aí brasileira de ginástica. Demorou bastante, né? Então, se a gente for analisar bem aí, menos de 50 anos aí que acontece a ginástica rítmica, assim, legalmente, né? Através de uma confederação no Brasil, ok? Tá bom? E aí vamos ver que a ginástica rítmica ela é caracterizada, né, por algumas partes. O primeiro aí, ó, vamos ver, ela combina movimentos corporais, né, de elementos de balé e dança teatral e música. Então,
ela tem essa combinação desses elementos aí, né? O balé, se a gente for analisar uma apresentação de uma ginasta, você vai perceber isso aí, né? Parece que está dançando um balé, uma dança teatral também, com um ritmo, né, de uma música, que é escolhida aí pela atleta ou pela equipe, tá bom? Uma outra característica que nós vamos ver, tá aí, ó, é a coordenada, né? Coordenada com o manejo dos aparelhos, né, próprios desta modalidade olímpica, que nós já falamos aí dos aparelhos, né? Tem lá a bola, tem a fita, tem as massas, não é isso? Tem a corda. Então, é tudo feito com essa coordenação, utilizando os aparelhos. Elas têm que desenvolver a coreografia utilizando o aparelho. E aí é feita a pontuação. Ok? Tá bom? E agora vamos conhecer os aparelhos. Vamos lá, conhecer rapidinho. Então tá aí, ó. O primeiro aparelho, gente, é o arco. Tá vendo aí, ó? Né? A moça tá bem aí, ó, apresentando aí, fazendo uma posição, né, com o arco. Esse arco, ele tem o tamanho aí, né, o diâmetro de 80 a 90 centímetros. E ele é bem leve, né, 300 gramas. É tipo um bambolê que a gente utiliza aí, né, nessas nossas brincadeiras aí, nas escolas, né, ou até mesmo em casa, tá bom? Então, o primeiro aparelho tá aí. Ele tem aí, ó, prosseguindo, nós vamos ver que movimentos, né, mais comuns com esse aparelho incluem os balanços, rolamentos, rolos, lançamentos e recuperações, tá? Isso aí são movimentos que são utilizados na apresentação com esse aparelho, tá? Giros e manejos do arco ao redor do pulso e de outras partes do corpo também são utilizados nas apresentações. Ok, gente? Tá bom? Agora vamos falar de um outro aparelho. Tá aí, ó, né? No caso aí é a bola, é isso mesmo. Ah, professor, é como se fosse uma bola de futebol, de vôlei, de futsal. Não, é uma bola específica, né, para essa modalidade, como tá aí, ó. Ela é feita de plástico ou de borracha, tanto faz, né? Ou de um material ou de outro. Ela tem de 18 a 20 centímetros de diâmetro, então você pode ver que ela não é muito grande. E ela pesa aí, ó, 400 gramas, ok? Então, ela já tem um pezinho aí superior até mesmo ao arco, que era só 300 gramas, tá bom? Prosseguindo, nós vamos ver aí que os movimentos corporais mais comuns durante o trabalho com a bola são ondas, movimentos em 8 e rolamentos com a bola no chão e ao longo do corpo. Vocês estão vendo que os movimentos, de acordo com o aparelho, eles vão se modificando, né? Já tem essa diferença aí, ó, né? do arco lá para a bola. Então, os movimentos vão se modificando. O outro aparelho que nós vamos conhecer, o terceiro aparelho, está aí, ó, né? É a corda. Olha aí a moça aí, ó, fazendo a apresentação, né, com a corda. O tamanho proporcional ao do atleta. Então, o tamanho da corda vai ser de acordo. Eu não vou, ó, tipo, a nossa coleguinha aqui, faz, entre aspas, né? Ela tem 1,5 m, você não vai colocar uma corda de 3 metros de comprimento, porque ela não vai conseguir executar os movimentos, né, que deveriam ser feitos, tá bom? E o material usado nessa corda é de linho ou sintético, ok? E em relação aos movimentos, professor, vamos ver aí, ó. Os movimentos mais comuns com a corda, tá aí, ó, né? Com o uso da corda, com o aparelho, são os balanços, as rotações, né? Movimentos em 8, lançamentos e recuperações. Você já pode perceber que existe aí um mix, né? Dos outros dois aparelhos iniciais, tanto do arco como a bola, sendo utilizado aí com o aparelho chamado corda. Pode ver aí, tá vendo? Balanços, rotações, movimentos em 8 são utilizados nos outros. Então tem uma junção aí de alguns, tá bom? Então esse aí foi o terceiro aparelho, a corda. O próximo aparelho que nós vamos ver aí, tá aí para vocês, ó, é a fita, né? É o que aparece lá na primeira imagem, aquela mocinha. Então tá aí, ó, a fita composta de duas partes, né? Estilete de 50 centímetros de comprimento e a fita de cetim, 6 metros, beleza? Padrão, tá?
Então, ela é composta só por essas duas partes, tá bom? A fita, ok? E em relação aos movimentos, professor, tá aí, ó, né? Os movimentos mais comuns para a fita são espirais, movimentos em 8, círculos, recuperação e lançamento. Tá vendo? Já tem aí, ó, né, os movimentos aí espirais, que já acrescentou, aí ó, já vem o movimento em 8, né, os círculos, não é isso? Então, já começa a ter algo diferente e começa com a parte de recuperação que acontece nos outros também, né, e lançamento, ok? E o último aparelho que nós vamos ver é lá da primeira imagem da abertura da nossa aula, tá aí, ó, são as massas também. Objetos semelhantes, né, a balizas ou pinos de boliche. Olha, se você for analisar, parece um pino de boliche, só que bem menor, mais fininho, né? Ok? Feitos de madeira ou plástico, tá bom? Então, ele pode ser feito com esses dois materiais, tá? E devem ter entre 40 e 50 centímetros de comprimento e pesam pelo menos 170 gramas, tá vendo? Eu acho que é o aparelho aí, um dos aparelhos assim, né? Fora a fita, também bem leve, ok? E em relação aí, ó, a parte aí, ó, prosseguindo, a parte mais grossa é chamada de corpo, parte mais afilada, né, de pescoço, e é formada, né, por uma esfera de 3 centímetros, gente, de diâmetro, tá? É denominada cabeça. Então, ela tem essas 3 partes aí, se a gente for analisar, né? Onde a moça pega, já é uma parte, onde nós chamamos de cabeça. Aí tem a parte do meio, central, né? Essa parte mais fininha, e tem a parte maior, né? Que é a que pesa mais aí, ok? Então, essa aí é o 5º aparelho, né? Esse foi o 5º aparelho. Em relação aos movimentos, no caso aí da massa, vamos ver agora aí, ó, tá aí para vocês, ó. Balanços, lançamentos e recuperações, né? Círculos e batidas rítmicas estão entre os movimentos mais comuns, tá vendo? Se a gente for analisar com os outros aparelhos, tem um pouquinho de cada um aí também participando aí dos movimentos desse aparelho, ok? Tá bom? Estão anotando direitinho? Tranquilo? Agora, né, nós vamos ver aí um vídeo onde vai aparecer as atletas aqui, né, da nossa região, demonstrando aí a ginástica rítmica com os aparelhos. Preste bem atenção, vamos lá. Tá vendo aí? Gostaram? Né? Muito bacana, né? Esse videozinho aí das meninas que treinam, né, na Confederação Brasileira de Ginástica, como vocês viram aí, né? Então, para vocês terem noção de como é trabalhado. Isso aí foi para apresentar os aparelhos a vocês, né? A competição ela já acontece de uma forma já bem diferente. A ginástica rítmica, gente,
ela é muito boa, ela pode ser, não precisa ser praticada só por atletas não, né? Por pessoas que queiram aí fazer uma atividade física, é muito bom, vai trabalhar muito condicionamento físico, vai trabalhar flexibilidade, né? A parte cardiorrespiratória também, equilíbrio, então, nossa senhora, né? A parte de locomoção também vai aprimorar, porque vocês vão ter... a gente pensa que quando vai fazer uma modalidade dessa, só vai fazer, né, como vocês viram aí no vídeo, só essa parte técnica. Só que não, tem alguns... Vocês vão ter movimentos básicos até chegar a pegar mesmo nos aparelhos. Muito legal, é interessante, tá bom? Então, bora ver aí, ó, algumas regras específicas. Podem anotar aí, vai anotando, que é bom ter esse conhecimento anotado, né? Então, algumas regras, né? ênfase à elegância, né? A graça e a beleza dos movimentos. Se for uma pessoa que chega lá toda grosseira, toda travada, que não tem elegância, não dá um sorriso, né? Isso tudo vai influenciar, gente, na hora de pegar a pontuação. Então, essa parte de elegância, graça e beleza, né? Tá com um belo penteado, uma maquiagem, uma expressão de alegre, isso tudo influencia. O tempo é de 75 a 90 segundos, né? Cada apresentação, vai depender aí da competição, mas fica entre 75 a 90 segundos. Você pode ver que não é algo tão demorado, mas que dependendo do que for fazer, a coreografia cansa bastante, né? Tá aí, ó, categoria conjunto e individual. Lembra lá no início que nós falamos? A princípio, a ginástica rítmica, ela era o quê? Só individual, né? Depois, né, numa segunda Olimpíada, que ela foi colocada aí para ter um trabalho conjunto, né, em equipe, ok? Tá bom? Então, vai seguindo aí as regras específicas, né? Conjunto, 5 atletas, 2 apresentações que vão acontecer. Então, em conjunto, tá aí, né? São 5 atletas, né, com 2 apresentações. Individual, uma apresentação para cada aparelho, né? Ok? Então, quando for em conjunto, vão ter 5 atletas fazendo ali a desenvoltura, né, do que está se pedindo, principalmente nessa modalidade aqui, ó, da fita, é muito bacana. Vocês conseguirem ver no YouTube, aí, joga no Google, né? É interessante que vocês vão ver que é bem diferente da individual, tá? E a individual, como já falou aí, é uma apresentação, né, para cada aparelho. Legal? Prosseguindo aí, nós vamos ver aí, ó, algumas regras ainda, né? Apresentação, né? Movimentos de corpo e dança combinados, tá, gente? São tudo combinados aí, ó, com manipulação dos aparelhos. Tem que ter, na ginástica rítmica não tem a modalidade lá sem um aparelho. Todas que vão fazer a apresentação ou vai estar com a bola, vai estar com o arco, vai estar com a massas, ou vai estar com a fita, não é isso? Então, elas têm que fazer toda a sua coreografia, né, utilizando aí algum aparelho. A apresentação deve acabar junto com a música. Pá, opa, a atleta parou antes do final da música. Já está perdendo aí pontuação. Opa, a música parou e ela continuou. Já está perdendo a pontuação, né? Independente do aparelho que você também utilizar, né? Você vai ter que ter um tempo e você tem movimentos básicos. Lembra que nós vimos cada movimento ali, de cada um? Então, tem alguns movimentos que você é obrigatório apresentar para ter uma pontuação, né? E pode até acrescentar outros com maior grau de dificuldade, não tem problema. Mas existem uns básicos que têm que serem feitos. É igual na ginástica artística também, né? Que acontece lá, tem que ter uma certa movimentação básica para ser avaliada e aí depois o atleta pode aumentar aí a complexidade dos movimentos, ok? Tá bom? Prosseguindo, vamos ver, ó, música, né? A música, né, ela tem que ser uma música dinâmica, né, ou instrumental e sem ruídos. Tem que ser bem escolhido, porque até isso vai ser avaliado pelos jurados lá, tá bom? Vamos ver agora ainda as partes de falta, olha aí, ó. Tá aí, ó,
aonde que você pega a falta, como já até comentamos anteriormente, né? Tempo ultrapassado, não é 90 segundos, é 75, é 80, a atleta tem que parar exatamente no tempo que foi determinado ali na competição. Ultrapassou, já começa a perder pontos. Pouca criatividade. O que ele fala de pouca criatividade? Em relação ao que eu tinha acabado de falar. Tem os movimentos básicos e aí você tem que ter uma coreografia, né, relacionada àquela música ali para esse tempo. Eles vão analisar se você não saiu do básico ou se você, de repente, fez uma coreografia, né, com um pouquinho mais de ousadia, né, fazendo alguns movimentos aí de maior complexidade. É isso que eles falam aí de pouca criatividade. Falta de habilidade também, pô. Se você se colocou como atleta que vai utilizar a fita, né? Aí você não tem habilidade para fazer movimentos mais complexos, isso aí tudo vai ser analisado pelos jurados, que com certeza são ex-atletas. Então tem que ter essa habilidade com o aparelho que você escolheu, tá? Falta de sincronia. A falta de sincronia que ele diz aí é o seguinte: você está fazendo movimentos que não tem nada a ver com o ritmo da música que você escolheu. Então isso aí também é analisado, né, pelo corpo de jurados lá para colocar na sua pontuação. Então tudo isso aí ajuda e muito. Aí, ó, um fator interessante é a ginástica rítmica masculina, né? Base em movimentos vindos da onde? Da calistenia, né? Da ginástica artística e das artes marciais, né? As apresentações acontecem individuais e em conjunto também. Então, existe aí a ginástica rítmica masculina. Nós conhecemos aí nas grandes competições, né, somente a feminina. A masculina, ela nem é tão divulgada assim, ok, gente? Então, ela é baseada em movimentos vindos da calistenia. Professor, o que é isso, calistenia? Aqueles movimentos que se fazem, né, muito nas escolas, ou antigamente nas Forças Armadas, só com o seu corpo, né? Polichinelo, ficar saltando, né? Isso aí que é visto como calistenia. Tá bom, gente? Então, tá aí. Prosseguindo também, a parte de coreografia da ginástica rítmica masculina, tá aí, ó, né? Ela é livre e com aparelhos. Então, pode já, olha como é que é diferente um pouquinho. A das meninas não acontece a coreografia livre, tá? Diferente da dos rapazes, que tem a modalidade livre. E tem com os aparelhos. Quais são os aparelhos utilizados, né, nessas competições com os rapazes? É a corda, né, os arcos, as massas e aí, ó, entram os bastões, né, que já é um aparelho que as meninas não utilizam. A ginástica rítmica masculina, ela raramente a gente vê alguma divulgação dela, né, alguma apresentação, mas existe. Mas a oficial mesmo acontece aí nas Olimpíadas, com as meninas aí praticando os seus movimentos, que não entra essa coreografia livre, essa que é a diferença aí. E se a gente também for analisar aqui os aparelhos, né, o dos rapazes não entra a bola, né, e não entra a fita. Então, ele tem essa pequena diferença. Ok, gente? Então, a ginástica rítmica, que vocês viram aí, ela chegou no Brasil aí, foi no século passado, né? Em 1950, podemos dizer, né, para relembrar o que nós vimos, 1950. Mas ela só mesmo virou uma modalidade ali, né, regularizada direitinho, foi quando? Em 1978, né? Quando apareceu aí a primeira confederação de ginástica rítmica no Brasil, tá? E aí para frente já estava regularizada para poder ter as competições, né? As atletas brasileiras poderem participar de alguma modalidade aí a título mundial, né? Bacana, ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da nossa aula de hoje e até uma próxima vez.